Olá, bom dia para você. As notícias falsas devem ser combatidas com educação digital e midiática. A opinião foi unânime, mas não a única sugestão apresentada durante seminário promovido pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Como combater as notícias falsas sem colocar em risco a liberdade de expressão, a democracia? Como se preparar para os prováveis ataques que virão com as eleições de 2018? Em 2018, a gente tem que lembrar que tem dinheiro público envolvido, né? Tem que lembrar que as campanhas vão ser mais difíceis e, portanto, a rede é um espaço mais interessante para atuar. O número de pessoas acessando a rede é muito maior e, portanto, a gente pode esperar uma tsunami. A internet não é o maior vilão da disseminação de fake news. Pelo contrário, a internet é a mais revolucionária ferramenta de democratização da informação, da checagem de fatos, da possibilidade de diferentes versões, pontos de vistas e interpretações sobre um mesmo fato chegarem até cada um de nós. Para os participantes do seminário promovido pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, é praticamente impossível acabar com as notícias falsas. E é importante responsabilizar as empresas que mais lucram com o fenômeno. Essas pessoas que estão ganhando mais dinheiro, elas não têm responsabilidade nenhuma sobre a imensidão, sobre as fazendas de robôs, sobre as quantidades de fake news que são produzidas diariamente nesse momento enquanto nós estamos aqui. A responsabilidade de Google e Facebook é zero. Bia Barbosa, do Intervozes, lembrou que notícias publicadas para servir a interesses de alguns não acontecem apenas na internet. Para ela, manipulação da informação é frequente também nos grandes veículos de comunicação. Cobertura enviesada é um tipo de desinformação também? Sim. Pode ser um tipo de fake news? Sim. Trago um exemplo muito recente, o debate sobre a reforma da Previdência. Quem assiste o noticiário brasileiro hoje só vai ouvir pessoas falando a favor da reforma da Previdência. É mentira o que aquelas pessoas estão falando? Não. Mas do ponto de vista de um jornalismo ético que pressupõe uma mínima diversidade e pluralidade, há um viés nessa cobertura. O Jornal Nacional dos últimos 2 anos, constituindo um ambiente de crise no Brasil econômica para desencadear no golpe de 2016, é fake? A presidenta deposta tinha crime por trás, portanto o impeachment é impeachment? Ou é golpe? As opiniões sobre como combater as fake news são muitas e divergentes. Leis mais rígidas, responsabilização do usuário, valorização do jornalismo profissional, mas a maioria concorda que é fundamental educar o cidadão. Se a gente começar programas, e eles têm que ser, associações de pais e mestres, eles têm que ser escola básica, eles têm que ser universidade, os resultados com as crianças aparecem daqui a 20 anos só. Por isso, a tarefa é urgente. Além disso, nós temos que dizer para os adultos para parar de espalhar desinformação. As sugestões apresentadas durante o seminário vão embasar uma recomendação do Conselho de Comunicação Social sobre fake news. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Ele vai falar sobre o tratamento de doenças raras no Brasil. O ministro foi convidado para vir nessa parceria com a subcomissão de doenças raras na Comissão de Assuntos Sociais, ele debater o que ele tem achado, porque ele tem acompanhado, tem feito pequenas reuniões até com eles, né, para ele debater que petar, o que ele acha que pode melhorar. Essa pauta foi escolhida devido à pressão de inúmeras famílias que vivem esse desespero de ter alguém com uma doença rara, não ter o recurso para pagar o remédio, não conseguiu o remédio, então as pessoas vão ficando numa situação que vão vendo o ente querido poder falecer por falta de um medicamento. E elas vão atrás dos senadores e senadoras da Comissão de Assuntos Sociais. Mas era tanta gente, uma coisa tão pungente, tão dolorida e forte, que o senador Moca pediu se podia abrir uma subcomissão na Comissão de Assuntos Sociais. Agora a gente confere a programação das outras atividades do Senado nesta manhã. A Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor tem reunião prevista para as 9 horas. Na pauta, um dos itens é o projeto que determina a comunicação prévia ao consumidor sobre reajuste de preço dos serviços.
Também às 9 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião para examinar o relatório da Política Pública, Segurança Hídrica e Gestão das Águas nas regiões Norte e Nordeste. Na parte deliberativa da reunião, os senadores têm na pauta projeto que prevê providências para economizar ou otimizar o uso da água em prédios sob responsabilidade da administração pública federal. Às 9h30, a CPI mista que investiga a JBS tem reunião para votar o relatório final que foi apresentado ontem. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para as 10 horas. Na pauta, um dos projetos é o que trata da progressão de regime no cumprimento de pena. Na Comissão de Meio Ambiente, os senadores devem votar 2 relatórios de avaliação de políticas públicas. Um sobre a revitalização de bacias hidrográficas e o outro sobre os instrumentos econômicos e financeiros do Código Florestal. E na Comissão de Direitos Humanos, a reunião para votar matérias. Na pauta, um projeto que dispõe sobre o uso do cão-guia em veículos de uso coletivo. A proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública foi aprovada em plenário nesta terça-feira. Os senadores aprovaram ainda outra PEC, a que amplia o prazo de estados e municípios para o pagamento de precatórios. 2 medidas provisórias que estavam trancando a pauta também foram aprovadas. Os senadores aprovaram o primeiro e o segundo turno da PEC dos precatórios. Isso só foi possível porque foi aprovado o calendário especial de votações. A PEC dos precatórios estende de 2020 para 2024 o prazo para que estados e municípios quitem dívidas judiciais. Para entrar em vigor, falta apenas a promulgação dessa emenda à Constituição. 30% dos depósitos judiciais que estão presos poderão ser 30% utilizados pelos estados e municípios para pagamento de precatórios, o que evidentemente libera recurso próprio de estados e municípios para aplicação dos seus gastos correntes. Então é um adjutório importante, produto de longa negociação dentro do Congresso e que objetiva equilíbrio de contas e regularização de situação de débitos entre estados, municípios e União. Também foi aprovado o segundo turno da PEC que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também 2 medidas provisórias que estavam trancando a pauta do plenário. A MP 795 cria um regime especial de importação de bens e equipamentos para incentivar a participação de empresas estrangeiras na exploração e produção de petróleo no Brasil. Segundo o texto, essas empresas ficam isentas do pagamento de impostos de importação, como o IPI, o PIS/PASEP e a COFINS Importação. Os senadores da oposição apresentaram várias questões de ordem, argumentando que a MP é inconstitucional, fere a LDO e faz uma grande renúncia fiscal. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência. Não foi, não está, não colocaram na LOA. Essa medida provisória, o valor, o montante da renúncia fiscal e do perdão de dívidas, porque ela não só prevê renúncia fiscal daqui para frente, ela perdoa dívidas. O valor significa 2 reformas da Previdência. Ela tão somente concede benefícios tributários que somam, segundo vários estudiosos, inclusive consultores da Câmara dos Deputados, aproximadamente R$1 trilhão. O líder do governo, senador Romero Jucá, apresentou um destaque para corrigir o prazo de duração desses benefícios fiscais, que pela LDO não pode ultrapassar 5 anos, mas que a Câmara ampliou até 2040. Como o destaque foi aprovado, a medida provisória volta para análise da Câmara dos Deputados e precisa ser votada até o dia 15 para não perder a validade. A medida provisória, no seu contexto, no seu conteúdo geral, ela amplia receitas. Eu refuto essa informação de que há um prejuízo de R$1 trilhão para os cofres públicos. Não é verdade. Os senadores aprovaram também a MP 796, que prevê a renovação da lei do audiovisual e do Recine. O Senado também aprovou regras nacionais para o ISS, imposto cobrado pelos municípios. Esse projeto vai para a Câmara dos Deputados. E aprovou também uma política nacional para os biocombustíveis, matéria que segue para a sanção do presidente da República.
O etanol e o biodiesel produzidos a partir do bagaço da cana-de-açúcar estão entre os biocombustíveis mais comuns. Em plenário, o relator do projeto destacou que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis. Só neste ano gerou mais de 27 bilhões de litros de etanol e 4,2 bilhões de litros de biodiesel. Mas até hoje não existe uma política específica para esse tipo de combustível. Existe um potencial notável para a inserção comercial de novos biocombustíveis na matriz energética, como o biogás, o biometano e o bioquerosene de aviação. Também há o potencial de novas gerações de biocombustíveis. Todos os biocombustíveis líquidos, gasosos ou sólidos presentes e futuros estão contemplados no âmbito do RenovaBio. Para estimular a produção de biocombustíveis, a proposta prevê metas para a redução de gases, a adição obrigatória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, como a gasolina, além de incentivos fiscais. O RenovaBio, aprovado aqui no Senado hoje, traz essa esperança, essa confiança de que nós vamos ter cadeias produtivas fortalecidas, gerando mais emprego, mas também um benefício final para o meio ambiente, para o combate à mudança do clima e para os consumidores. Também foi aprovado o projeto que define um padrão nacional para o recolhimento do ISS, o Imposto sobre Serviços. Até o ano passado, o ISS ficava com o município onde está localizado o fornecedor do bem ou do serviço. Uma lei transferiu essa cobrança para o município de destino, onde está o usuário final. Só que para os senadores falta padronizar essas cobranças. É que hoje cada município pode ter regras próprias, com guias específicas e datas diferentes para o pagamento. Parece inviável a construção de entendimento e consenso entre os mais de 5.000 municípios brasileiros sobre a matéria, sem a submissão das legislações municipais a um regramento uniforme que confira, evidentemente, maior organicidade. 2 projetos aprovados pelos deputados nesta terça-feira vão ser examinados pelos senadores nos próximos dias. Um deles permite o parcelamento de dívidas de produtores rurais com descontos e reduz a contribuição social sobre a receita bruta devida pelo setor pela contribuição previdenciária dos trabalhadores rurais. O outro reajusta valores pagos pela Caixa Econômica Federal aos permissionários lotéricos pelo recebimento de boletos, faturas de serviços públicos e outros convênios. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.